Tá, então, amor. Oi, boa noite. Você vai colocar para mim ver aqui as mensagens? Então, eu não consegui ainda fazer como... Mas eu consigo ver. Tá bom. Oi, Priscila. Tudo bem? Tá eu e você, Luana, tudo bem? Ai, que bom, Luana, que você é professora. Vai nos ajudar bastante aí, né? Assim, essa etapa depende principalmente de vocês, professores, né? Tudo fica mais fácil com vocês. Gente, então o pessoal vai chegar, né? Daqui a pouco eles já estão chegando. Agora que horas são? São 9 horas em ponto, né? 21 horas. Então eu acredito que a gente já pode iniciar aí, e daí o pessoal vai chegando e, né? No final a gente vai fazer perguntas, tá? Então provavelmente eu não vou conseguir acompanhar tudo aqui. E acabei de ver aqui que eu escrevi como tornar a adaptação escolar mais fácil, né? Como tornar a adaptação escolar mais fácil, né, gente? Assim, como esse momento para a grande maioria dos pais e das crianças, principalmente assim, para a gente que trabalha com criança, para professores, né? Então, a gente ter uma estrutura para fazer isso, com certeza absoluta, facilita o trabalho de todo mundo, tá? Então, vamos ao nosso primeiro tema aí de como tornar a adaptação escolar mais fácil, que é o método da escola. Isso é muito questionado, né? Assim, o que é melhor, Montessori, Waldorf, escola tradicional? Vocês sabem que ontem eu estava na escola do meu filho, e meu filho estuda numa escola diferente, assim, né? A escola dele é Waldorf e tal. E eu estava conversando com uma mãe que ela tinha um filho na escola Waldorf e uma filha quase da mesma idade numa escola super tradicional aqui de Curitiba, super, dois modelos totalmente diferentes. E ela falou assim, ela não se adaptou nessa escola mais livre, nessa escola, ela gosta mais de um método mais formatado. Então eu vou dizer assim para vocês, gente, não existe um método que vai agradar, que a gente possa dizer assim, é 100% bom para todas as crianças. Eu mesma, até adaptar meu filho numa escola, eu passei por 5 escolas, né? Porque eu sentia, assim, eu gostava das escolas, mas eu sentia que faltava, né? E eu acabei, então, método, às vezes a gente pega escola montessoriana no Brasil, acontece muito a falsa montessoriana, né? Assim, que é muito difícil seguir os padrões verdadeiros lá, né? Os princípios de Montessori, até porque tem algumas barreiras aí do próprio MEC mesmo, né? Então, não se prendam tanto a essa questão assim do método, tá, gente? A principal coisa que vocês vão se preocupar nas escolas o primeiro dado assim é vocês chegarem na escola e perguntarem tudo. Vocês já fizeram isso? Perguntem mesmo, assim, gente, mesmo que pareça bobo, mesmo que pareça infantil. Oi, gente, tô vendo aqui que vocês que tem mais gente. O que tá acontecendo com o áudio? Tá tudo bem, gente? Tá tão... Ai, que bom. Tem gente ali, tô vendo, tá do outro lado aqui. Mas, então, pergunte assim, mesmo que pareça simples, mesmo o que a gente precisa perguntar? Desfraude. Como que a escola trabalha com o método de desfraude? Lembrando, gente, que desfraude, quando é guiado pela criança, não significa que a escola vai ficar totalmente alheia ao processo, né? Então, às vezes, a escola faz filinha para as crianças irem no banheiro. A criança que ainda usa fralda, ela pode participar da filinha para ir para o banheiro, não tem problema nenhum, né? Isso vai fazendo, né? Vai associando, vai lentamente a criança também vai. Lembrem que o desfraude guiado pela criança acontece porque ela quer ser igual aos outros, né? E a gente não precisa ficar forçando isso, comparando, né? Ela naturalmente. Então, as crianças elas têm desejo de ser como adulto. Então, a gente pode deixar esse processo acontecer tranquilamente. E isso também vai acontecer na escola. Então, perguntar para a escola assim, porque às vezes vocês perguntando sobre desfraude, vocês acabam englobando várias outras questões assim da questão de respeito da criança. Outra pergunta, usa cantinho do pensamento, como que é feito, né? Assim, cantinho do pensamento é considerado totalmente obsoleto, né? Assim, não,
sinaleiro, né? Aquele sinaleiro que é um cantinho disfarçado. Então, assim, como que essa criança trabalha? Hoje em dia tem muita escola que tem um espaço para a criança sair. As crianças pequenas, elas precisam de muita área, muita atividade motora. A atividade motora é mais importante para a criança do que a parte pedagógica mesmo, né? Assim, então, a parte pedagógica vai ser uma preocupação a partir dos 4 anos de idade. Até então, não. Então, a outra pergunta que vocês vão fazer é assim, quem cuida da criança? Quem vai ficar? Porque isso, gente, às vezes parece muito bobo, né? Mas assim, você saber isso, você vai ter uma ideia de como você vai conversar das dificuldades que a criança está tendo, como que ela vai perceber o dia, porque às vezes você nem sabe quantas pessoas têm acesso à tua criança durante o dia. Então, perguntar para a escola, assim, como que é o ritmo, como que acontece tudo, como que é o processo, a metodologia. A outra coisa, assim, o que acontece quando o pai se atrasa para ir buscar? Muitos problemas, gente, assim, ó, eu vou falar para vocês que muito dos problemas que a gente tem em processo de adaptação é os pais demorarem para, e às vezes não é nem na adaptação, problemas de fobias escolares mesmo, né, assim, que acaba tomando a criança, que não chega o horário, a criança ela tem um certo ciclismo, assim, ela tem uma organização mental mesmo, da previsibilidade do que acontece no dia. A escola ela consegue da criança coisas que a gente não consegue justamente porque, assim, sabe quando a gente chega numa escola, a gente vê um monte de criança de 3 anos de idade com as mãos levantadas para cima, cheia de tinta, indo para o banheiro, andando de filinha, lavar a mão, você diz, nossa, isso nunca ia acontecer na minha casa. A criança humana ela tem uma capacidade muito grande de reproduzir comportamentos, às vezes sem nem entender o porquê, e isso é muito legal, porque você vai conseguindo adaptar vários comportamentos que a gente deseja dessa forma. Então, quando dá, por exemplo, assim, 5 horas da tarde em muitas escolas, as crianças vão para uma outra sala para esperar, certo? Elas vão, às vezes, para uma outra sala para esperar os pais, ou vão lá para o pátio. Os pais não chegaram, às vezes, as crianças que ficam mais tempo, vão para um outro lugar, entende? Então, assim, existe um ritmo da própria escola que elas vão para um outro lugar. Muitas crianças sentem uma ansiedade, uma angústia muito grande nesse momento de transição, desse espaço, porque ela cronômetro, ela também faz esse desenvolvimento do dia dela, tá? Então, isso vocês, a cada detalhe, e daí... O ponto mais importante, gente, assim, voltando à questão da escolha da escola, as educadoras devem ser amorosas, gente. Esse é o ponto mais importante que vocês vão questionar, e vocês não vão questionar, gente. Anotem isso. Vocês vão perceber. Quando você vai fazer a visita da escola, uma criança chora, a diretora pega essa criança e continua caminhando com essa criança, apresentando a escola para você, mas com essa criança no colo, você percebe que as educadoras dão colo para as crianças, você percebe a forma como esses professores falam, porque os professores, normalmente, eles transmitem uma cultura que, às vezes, é da própria escola. Então, quando a gente vê casos assim, muito trágicos, né, de escolas que aconteceu violência com crianças colocadas de castigo, crianças colocadas assim, até de violência física, né, quando a gente fica sabendo desses casos, depois de um tempo a gente fica sabendo assim que isso era anos que acontecia dentro da escola, nunca foi uma situação isolada, era anos que isso acontecia dentro da escola, até que uma educadora resolve mostrar, filmar, né? Por quê? Porque isso às vezes está na própria cultura, então perceba, sabe quando a gente fala de pessoal que trabalha em instituição, em administração, psicologia organizacional, quando a gente fala assim que as empresas têm culturas, que tem lá uma lista de valores,
cheque isso, assim, a escola realmente segue essa lista de valores que eles colocam, a criança está em primeiro lugar, existe essa forma de, a escola tem às vezes aquele discurso assim, não, traumatizar, vai traumatizar de qualquer jeito, tem que... Então, assim, como assim traumatizar de qualquer jeito? Então, assim, é nessa percepção que vocês dão, não é tanto no que vocês vão falar, mas o que vocês sentiram, e às vezes a gente chega numa escola, assim, que é muito grande, que é muito bonito, que o chão brilha, só que deixa muito a desejar na parte de contato, de vínculo, e não tem, às vezes pode ser uma escola super simples, uma escola pequenininha, mas que existe vínculo, assim como pode ser uma escola super tradicional, mas que existe esse carinho com a criança. Então a criança pequena, gente, ela não precisa de mais nada, a gente não precisa se preocupar com a parte pedagógica, ela precisa de alguém que ela... Porque a criança, ela vai fazer esse deslocamento, e não pensem que é só a criança pequena, a criança maior de 6, 7 anos também vai fazer isso, ela vai precisar fazer depois eu leio as perguntas, tá, gente? Senão eu me perco, eu tenho esse problema, não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, vocês vão fazer essa coisa, mas continue escrevendo. Vocês vão prestar atenção nisso, assim, vocês vão vivenciar como que vocês se sentiram. Às vezes você chega na escola, a criança fala assim, nossa, eu adorei a escola, a criança vai brincar no parquinho, o parquinho é livre, né? Então, é essa coisa, assim, o mais importante, gente, lembrem desses slides, educadoras devem ser amorosas, não devem ser rígidas, não devem, elas têm que ser carinhosas. Quanto mais carinhoso for o ambiente para o teu filho, melhor é para a criança de 0 a 5 anos de idade, que são as crianças que estão fazendo adaptação. Mas as que eu imagino que deve ser a grande maioria que está aqui, porque as outras dessa idade já estão adaptadas, né? E daí depois as que já estão adaptadas e têm um problema, a gente vai fazer um novo vídeo de como a gente resolve esses problemas, e aqui no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, quando a criança já vai, por exemplo, você colocou a criança na escola, ela teve um sofrimento muito grande, e daí você precisa fazer esse deslocamento da criança, né? Assim, você precisa colocar numa outra escola, já considerando esse sofrimento anterior. Então, se já teve esse sofrimento anterior, fica ligado aqui, gente, que toda essa apresentação que eu vou fazer para vocês vai ter bastante relação, tá bom? Uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, e eu também já conversei lá no Instagram, é essa história que o sofrimento dos pais dificultam a adaptação escolar da criança. Isso é mentira. Porque o que acontece, criança, quando existe apego seguro, criança e mãe são uma díade. Havendo apego seguro, então não precisa desmamar uma criança para entrar na escola, não precisa de nada disso, é uma díade segura. Então, é como se fosse acontecer aí um trauma, um leve trauma, tanto para a mãe como para a criança. Eu nunca vi alguém totalmente bem, e às vezes a gente vê isso, né, e até quem é educador aí também já deve ter visto isso, assim, de escolas, às vezes praticar esse padrão, assim, chega para a mãe e fala, você não está ajudando, você está sofrendo mais que a criança, porque a mãe não está conseguindo. Então, a gente coloca, todo mundo sempre quer jogar o problema, e a questão é que esse momento é difícil para todo mundo, né? Então, o seu sofrimento não vai prejudicar a adaptação do seu filho, assim como o teu puerpério não prejudicou o teu, porque puerpério é difícil mesmo. As situações difíceis que a gente passa na vida não vão... claro que os nossos filhos não são blindados a isso, mas assim, tudo bem você sofrer, você vai sofrer, porque é dos dois lados, né? Ambos os lados têm que fazer esse corte aí, né? Esse ultrapassar. Vocês entendem por que é tão importante a criança vincular com alguém? Porque crianças que não vinculam não vão ter condição de ficar na escola. E daí vocês vão perceber os sintomas que a gente vai conversar aqui no final, tá? A outra coisa, gente, para isso revise a sua história escolar. Como que foi a tua história escolar? Anote isso, gente, assim, revise a tua história escolar. Lembre como foi a tua adaptação. Você chorou,
a sua mãe estava perto, porque corre o risco da gente sobrecarregar a criança com essa história. E a história dela, ela tá refazendo isso, o processo. E as escolas mudaram, gente, assim, as escolas em 5 anos, eu vejo que elas tiveram uma mudança gigantesca, assim, algumas ainda estão muito presas, né, algumas ainda estão assim, mas outras estão fazendo isso. Então, assim, se você já escolheu, se para você é aquela escola ideal, revise a tua história para você não machucar e não colocar coisas que não fazem parte da vida da criança. Ela pode gostar muito da escola e às vezes a gente se prepara para o pior e a criança vai e 2, 3 dias já fica bem, né? Tomara que aconteça isso com todos vocês que estão aqui. Sempre é mais fácil quando não existe sofrimento. A outra coisa, gente, assim, converse com o seu chefe. Desculpa, meu marido está aqui do lado. Converse com o seu chefe. Ficar ou não na escola. Eu prefiro que na primeira semana os pais possam ficar num ambiente, não no mesmo ambiente que a criança, tá, gente? Mas assim, ficar por ali, ficar numa outra sala, porque caso uma criança tenha muita dificuldade de adaptação, existe esse pai e mãe ali perto, né? Porque a adaptação, gente, ela acontece assim: a criança vai ter que fazer um novo condicionamento e a escola, ela funciona, a adaptação escolar, ela funciona como uma aproximação sucessiva, né? A aproximação sucessiva é quando você quer chegar num determinado comportamento e gradativamente a pessoa vai atingir. Então, para fazer esse processo, ela vai, às vezes, precisar que vocês vão sentir isso, assim, sábado e domingo, quando chega segunda-feira, é um pouco mais difícil de levar a criança para a escola. Se vocês forem escolher colocar uma criança alguns dias, tem gente que não vai colocar em escola em si. Agora existem aquelas instituições que a criança vai só para brincar. Quando vocês vão colocar essa criança, é melhor que seja dias seguidos, segunda, terça e quarta, do que segunda, quarta e sexta, por exemplo, né? Porque essa sequência. Então, aqui no começo, gente, assim, por mais que eu sempre diga que não tem problema da criança faltar na escola, mas aqui no começo, o pessoal não tá reclamando do som, né? Não, tô anotando ali. Tá. Tô anotando as perguntas. Tá. Então, quando você né, vai fazer esse processo, assim, você chega, me fugiu, gente, o que eu ia falar, porque eu olhei ali do lado, mas assim, daqui a pouco eu lembro. Então, converse com o seu chefe, assim, veja se você consegue ficar. Essa primeira semana é bem determinante. E vocês vão ver, assim, que depois que passa isso, a tendência são as 3 primeiras semanas. O pessoal pergunta muito, assim, quanto tempo que é normal o sofrimento, quando que a gente considera que a gente teve um problema de adaptação. Eu digo aí que é 2 meses, ainda que mesmo que uma criança não mostre sofrimento, às vezes ela está quietinha e ela está fazendo um processo de desamparo, né? Às vezes ela está quietinha, mas ela existe um sofrimento. Então, às vezes a gente distrai a criança para os pais irem embora, mas não significa que ela parou de chorar, que ela já está. Foi feita uma pesquisa, gente, assim, com crianças que iam para a escola e com crianças que ficavam até 3 anos de vida com os pais em casa. E eles fizeram medição de cortisol dessas crianças, né, pela saliva. E eles viram que a criança que ficava em casa não tinha alteração de cortisol durante o dia. E as crianças, mesmo que já eram consideradas adaptadas, tinham picos de cortisol durante o dia. Então, o que indica que essas crianças passavam por momentos de estresse, então mordida, aqueles momentos assim que a criança morde, que a criança. Então, se você puder, né, isso às vezes não é possível para todo mundo, mas é sempre preferível que a criança vá meio período, a criança pequena vá meio período para a escola, isso qualquer idade. Se realmente não tiver como, então escolher uma escola que tenha esse cuidado, assim, né, João, aquele negocinho de fumaça ali, por favor.
Então fazer esse processo, assim, sabe? Da gente tomar esse cuidado para que a criança faça essa adaptação melhor, se necessário, né, gente? Outra coisa, gente, assim, não se preocupe em explicar tanto. Quando a criança ela é uma ótima observadora e uma péssima intérprete. Eu lembro até hoje, quando eu fui entrar na escola, aos 5 anos de idade, que a minha mãe chegou e falou assim: olha, você vai entrar na escola. Eu já tinha visto as minhas irmãs entrando na escola e tinha sido muito traumático, principalmente para minha irmã do meio, né? Assim, elas eram mais velhas que eu, e era muito traumático, assim, a forma como era feita, né? Em 1987, sei lá, 85, 86. E o que aconteceu foi que eu não queria ir, porque eu vi a forma como a minha irmã entrou, assim, não tinha sido positivo. Assim, a minha irmã entrou, a minha tia chegou e falou: conseguiu uma vaga, ela estava no meio do almoço. Coitadinha, hoje pensando, né? Imagina, ela estava no meio do almoço, tranquila em casa, conseguiu uma vaga, ela entrou na escola. Então eu vi aquela cena e meio ano depois eu tinha que entrar, né? Porque a gente tem uma proximidade, a minha irmã tem menos de um ano aí de diferença, né? A gente é bem próximo. E daí minha mãe veio me explicar e falou assim: olha, você vai entrar e quando ficar muito frio, daí tem férias. E eu moro numa cidade fria, então sempre que eu ia para a escola, eu ficava esperando o dia. A criança não entende o mundo, a criança é literal, né? Então ela não vai conseguir entender dentro da nossa compreensão. Então, cuidado quando a gente dá muita explicação. A gente começa a pegar a criança agora e começa a falar assim: ano que vem você vai para a escolinha. Daí a criança fala assim: mas eu não quero ir. Ah, não, mas tem que ir. Esse processo mais atrapalha do que ajuda. Chegando mais próximo, lá uma semana mais ou menos antes de iniciar, claro que isso não significa que você não vai fazer aquele outro processo de vinculação. Então, quando a gente faz isso de uma forma natural, às vezes criança que precisa ir para outra escola também, natural assim, as coisas simplesmente acontecem porque tem que acontecer e não porque a gente precisa fazer marcos, contratos com a criança. Quando eu digo contratos, a gente vê muito isso no desfraude, né? Um contrato. A partir de hoje você não usa mais fralda, você é uma menina grande, tá. Isso é muito complicado, porque se nós estamos estabelecendo isso com a criança, que a partir de hoje ela não vai, é, eu, casamento não é difícil por causa disso, né? Porque daí a gente estabelece assim, ó, agora você vai ser casado só com essa pessoa, você vai dormir só com essa pessoa, pro resto da vida você vai aguentar essa pessoa. Então, assim, você fica assustado, né? Meu Deus, né? As pessoas, eu já atendi pessoas que quando ficaram junto 12 anos, quando chegou a hora de casar, eles se separaram, porque isso era tão a ideia de ficar, então, assim, tomar cuidado com esses contratos, né? Assim, não, a partir de hoje. Então, assim, fazer de uma forma leve, fazer de uma forma assim que a criança vá percebendo e a criança não é boa intérprete, né? Então, assim, a nossa forma como nós observamos o mundo, lembre que você achava que tinha uma pessoa dentro do rádio, que você achava que a Terra era plana, né? Assim, porque o pensamento, a criança até 7 anos de idade está numa outra fase de desenvolvimento que ela não vai perceber, e isso é super necessário para o desenvolvimento humano. Não é nossa tarefa mudar isso, a nossa tarefa é respeitar que ela tem esse processo mesmo, tá? Então, as crianças, elas vão entender o que elas vivenciam. Se eu falar para você assim, olha, a caixa de água fica em cima da casa, ela é azul, você pode ter uma ideia, mas quando você vê a minha caixa de água, vai ser totalmente diferente do que você realmente imaginou que era. E às vezes a gente quer fazer isso com a criança, dar muita explicação para ela de uma coisa que ela nunca viveu. Então, a escola é isso, você vai ficar sozinha e tal, mas como eu vou ficar sozinha sem você? Não. Então, a gente não precisa dar essas explicações, clarear antes, deixa que ela vivencie e aos pouquinhos ela vá fazendo as suas próprias memórias sem ter uma memória anterior aí traumática. Às vezes tem criança que é segundo filho, que é mais fácil porque ela já vê, ela vai até a escola, acompanha, ela diz eu quero ficar na escola, mas ela já percebeu que o irmãozinho fica, a irmãzinha fica. Então esses processos às vezes também são muito satisfatórios. Veja que eu não estou pedindo para vocês esconderem nada da criança, mas eu estou pedindo para vocês não passarem a interpretação que vocês têm, né? Que às vezes é uma interpretação viciada e a pessoa vai entender, aliás, gente, tudo isso na infância, né? Normalmente a gente passa uma interpretação viciada e a interpretação que a criança tem é totalmente outra, né? Aqui chega um ponto importantíssimo, tá, gente? Uma vez, uma criança falou para mim assim,
Tava eu e a criança, e essa criança estava com muita dificuldade, era uma criança que inclusive ficou afastada, uma criança de 4 anos, muita dificuldade da adaptação escolar, ela já estava 4 anos de idade obrigatória, né? E ela falou assim para mim, eu perguntei para ela, tava eu, ela e a mãe, porque eu não fico sozinha com criança que já tem um trauma, né? Ela já tem uma experiência anterior, potencialmente tóxica, por que que eu vou fazer isso, né? Assim, os psicólogos às vezes insistem nisso, né? Que precisam ficar. Criança traumatizada, que já tem um trauma, claro, a gente não faz isso. Ela precisa sempre desse apoio reconfortante, de um adulto que dê conforto para ela. E essa mãe falou assim, eu perguntei, você gosta da escola? Ele falou, não, não gosto. Daí eu falei, tá bom, não gosta. Daí a mãe, rapidamente, por isso que eu escrevi assim, ela falou, mas né, Márcia, que tem que gostar, a escola é legal, né, tá. Porque ela pensou assim, nossa, mas ela não vai dar... Nós temos essa mania de fazer isso com a criança, né? De fazer assim, ó, por exemplo, de chegar e falar para ela, haja de outra forma. Você bateu no amigo porque você tá, eu não gosto daquele amigo, mas o amigo é legal, tá. Então a gente tá sempre, vamos dizer que você fale para mim assim, eu estou com dor na minha orelha e eu falo para você, não, não é bem na orelha, você está com dor no pescoço, só você conhece a tua dor. Então, quando eu escrevi bem grande aqui, valide, gente, que validar é exatamente o que a criança está falando e não o que nós adultos, achamos que temos que corrigir. E às vezes a gente fica nesse processo maçante de corrigir a criança, inclusive na emoção que ela deveria estar sentindo. Não gostou, não gostou. Nessa coisa conta muito aquela coisa assim da gente contar histórias. Então, sabe que quando eu era criança, eu também não gostava muito da escola, e daí depois eu fui me acostumando, né? Assim, você tá passando a tua visão. É diferente de falar para ela que ela deveria estar se comportando de outra forma. Validar sentimento, validar emoção, quando a criança tá ali, assim, no terceiro dia, porque às vezes acontece isso, a criança começa a ir bem, no terceiro dia ela não quer ficar. Ela sentiu, às vezes aconteceu o pico de estresse, lembra que as nossas emoções fazem pico, elas chegam num pico, e elas acabam saindo, né? Elas acabam. Então, quando a gente passa por isso, a melhor coisa é a gente validar, falar, é normal se sentir assim, sabe que eu também me senti assim. E não precisa fazer a parte do, mas se você fizesse isso, mas a escola é legal também porque dá para ir brincar. Veja como a gente é viciado nisso, assim, mas a escola é legal também, você pode brincar, tem os amigos, a escola é muito chata, mas tem os amigos, tem não sei o que, não sei o que. Ele tá dizendo que é chata, então tá, tudo bem, né? Não corrige, validar é só validar, tá? Tem muita coisa aí que a gente fala assim, validação emocional, que eu entendo que você está sentindo isso, mas você poderia, falou mais, você não está mais validando, porque o que é para a criança é aquilo que ela está sentindo, né? Então, gente, bebês chorando no colo não sofrem tanto com estresse tóxico. Então, observem isso na escola quando vocês forem fazer adaptação. Existem crianças no colo, bebês aí eu considero crianças até fechar 4 anos, né? Então, enquanto a criança estiver permanecendo os 3 anos, ele é um bebê. Não significa que uma criança de 4 anos não precise de colo. Que seria muito legal, mas isso é confortante. Então, se você já tem uma história anterior de dificuldade da adaptação, colocou a criança em um outro momento que foi muito difícil, eu diria para vocês que vocês poderiam esperar passar os primeiros dias. Então, a escola começa lá 15 de fevereiro. Espera até o carnaval, espera lá em março, né? Coloca a criança depois, porque vai existir outras crianças fazendo adaptação. E daí a professora vai conseguir. Às vezes a gente escuta muito isso, assim, que a criança precisa ir para a escola para brincar, porque ela é muito sozinha, ela tem que socializar. A nossa grande questão é que até 3 anos de idade, a criança ela socializa com um adulto e não com outra criança. E muitas vezes a gente vai ter uma professora sobrecarregada, né? Então, a professora sobrecarregada, porque ela precisa estar com aquela, né? Precisa dar esse apoio para a criança, só que às vezes são várias crianças precisando. Então,
bebê tem que ficar no colo. Eu, uma vez, eu vi uma adaptação escolar de uma criança, eu estava na escola, numa escola, por algum motivo, era o primeiro dia de aula e eu vi um menininho que a professora, a mãe deu para a professora e ela pegou ele no colo e ele assim ele estava chorando, ele estava assustado e a mãe saiu, foi se afastando, né? E ele ficou na escola de junto com a professora. Nisso, a professora colocou o menino no chão. Não é para voltar para o chão. Se existe ainda um sofrimento, a gente precisa acalentar isso, né? Dar apoio para essa criança. Então, se a escola conseguir fazer esse entorno aí do colo, do contato, da vinculação, o sofrimento vai ser muito menor. Percebeu que você não se vinculou com a professora, que às vezes, porque isso é fato, né, gente, assim, às vezes tem pessoas, e eu que trabalho com pessoas sei, que às vezes tem pessoas que a gente não, até com criança, às vezes tem criança assim que você sente que a coisa não flui, é muito raro isso, é muito raro acontecer, mas às vezes acontece de não fluir, né, então, se você percebeu que não fluiu, repense se não é melhor trocar de escola. Às vezes só tem aquela escola, daí a gente vai parar e vai ver o que pode fazer. Mas são tão poucas regiões hoje que tem só, mas assim, percebeu que não tem vinculação, não tem como ficar. É como se a criança precisasse jogar todo esse amor que ele sente para a mãe, para a professora nesse momento que está lá, né? Então, choro, colo, choro, colo. Choro deve estar, a criança deve ficar no colo. Uma vez eu vi uma publicação de uma página que falava de Montessori, né, da educação Montessori, que falava assim que o menino chorou horas embaixo da mesa e a recomendação era que ele precisava se acalmar sozinho e que a gente deveria deixar aquela criança lá porque ela estava fazendo, mas assim, choro envolve necessidade de contato, envolve a necessidade de você, de uma pergunta, de eu posso te ajudar, eu posso fazer alguma coisa para você, vamos fazer outra coisa, vamos. Então, o professor que barra para quem é professor, né, gente, assim, para o pessoal que está me seguindo aí, professor tem um peso assim gigantesco, mas a gente vai fazer o quê, né? Essa condição que a gente tem hoje. Agora, João, vem cá. Existe o método que eu mais gosto para fazer adaptação é a adaptação gradativa. Tudo que você puder fazer para esse momento ficar mais fácil, você vai fazer, tá? Então, como que funciona a adaptação? Não, mas eu quero as mensagens. Como que funciona a adaptação gradativa? A adaptação gradativa é um dia vai para a escola. Então, eu espero que até então a gente está em outro slide, né? Me perdi aqui, coloquei no slide mais para trás. Mas de fazer aquilo que eu coloquei no Instagram outro dia. Fala para a criança, começa a levar a criança, vai agora no final do ano, se você já sabe, tem escolas que nem a própria escola sabe quem que vai ser a professora no que vem. Tá bom, daí a gente vai fazer o quê? Mas não significa que você não possa fazer a vinculação, então, com uma coordenadora, com uma estagiária que já está lá, mas vocês têm uma ideia? Então, assim, tirar foto desse ambiente para a criança, colocar lá num cantinho, fazer um altarzinho para a criança ter contato com aquilo, perceber. Então, assim, até começar a escola, que você tenha ido com a criança umas 4 vezes. O que eu tô falando para vocês, gente, é um método totalmente novo, que é seguida em escolas aí, né, da Finlândia, né, é feito muito esse processo, mas que não é feito aqui. Veja que as crianças entram bem mais tarde, né, lá, né. Mas esse processo ele é super positivo se a gente conseguir fazer. Então é uma coisa que a gente precisa incluir e a gente precisa questionar a escola. Assim, tem problema para vocês? Assim, vocês não têm ideia de quem seja? Então pode ser com a coordenadora, pode ser com uma estagiária, né? Como que a gente vai fazer esse processo? Então, e tornar gradativo primeiro dia, você vai lá, por exemplo, assim, se a criança é muito pequenininha, gente, assim, se a criança tiver se for menor de 2 anos, a gente fica junto com a criança, tá? Fica 20 minutos junto com a criança, ela vai ficar brincando com as outras crianças e daí você vai embora. Se a criança for um pouquinho maior, né, com 4 anos, já tiver frequentado escola, conhecer alguma coisa, desde que ela não tenha um trauma anterior,
Trauma, criança que já sofreu um trauma, a metodologia precisa ser diferente, a escola precisa ter conhecimento disso e fazer essa metodologia diferente também. Então, o que a gente faz é isso, assim, né? 20 minutos, no outro dia 30 minutos, 40 minutos, fica preso nos 40 minutos durante um tempo. Daí, nessa semana, você fica ali em volta da escola, pertinho, caso... Tem crianças, às vezes, que falam assim, se fica aqui, e os pais ficam, né? Assim, ficam até que uma hora ela não pede mais. Esse processo sempre é o mais bonito e o mais fácil para a criança. Quando a gente vai fazendo, ela vai, ao longo do tempo, ela vai... É muito difícil para um organismo ter que se acostumar. Quando um organismo é obrigado... Por que a gente fala tanto dos treinamentos de sono, né? Quando um organismo ele é obrigado a se acostumar. E não pense que daí o sono que for feito de gradativo também não vai ser fóbico, né? Mas existe uma técnica em psicologia que a gente chama de imersão, que é quando você submete o organismo a uma condição e, de certa forma, a adaptação escolar acontece, assim, na grande maioria. Em outros países, pessoas que estão me ouvindo aqui dos Estados Unidos, Canadá, não, é muito difícil a gente colocar, é aquele padrão e o padrão que ele segue, né? A gente reclama do Brasil, gente, mas as escolas do Brasil são maravilhosas, perto de muita coisa que eu escuto, né? Eu faço bastante atendimento para pessoa que está fora do país. As nossas escolas são um sonho. As escolas, eu sinto que elas estão abertas, né? Que elas querem saber, elas querem também construir um melhor método, elas querem que todo mundo se sinta bem, elas não querem que ninguém fique sofrendo. Só que às vezes elas repetem métodos que são muito antigos e que a gente sabe que é mais danoso do que benéfico, né? Então a imersão é isso, você obrigar um organismo a ultrapassar, chegar numa curva máxima de estresse para daí passar pelo desamparo aprendido, para daí a criança se adaptar. Teria que ter sofrimento, daí vocês teriam que enxergar o sofrimento. Então, qual é a nossa medida de avaliação? Quando os pais deixam na escola, você deixou, essa vai ser a medida de avaliação de vocês, tá, gente? Quando vocês deixaram na escola, depois de um tempo, a criança fica bem, ela fica bem, pelo menos se mostra, lembra, dá uma dó de criança, né, que a gente chega na escola e eles ficam repetindo assim, a mamãe foi trabalhar, a mamãe foi trabalhar, a mamãe foi trabalhar. Então eles vão pegando aquele mantra, assim, para aguentar e conseguir suportar aquilo, né, mas tá tudo bem, assim, desde que não haja um sofrimento grande, que a criança fique chorando muito. Outra coisa, criança perdendo peso, criança vomitando, criança com a mão gelada, criança com dor de barriga. Isso são sintomas que em qualquer idade é momento da gente se preocupar e nessa hora, se tiver psicólogo me ouvindo aqui, nessa hora eu sempre mando o laudo para a escola e refaço a adaptação, tá? Eu volto com o processo gradativo, porque às vezes fazer imersão, você ter que tolerar aquilo à força, vai ser quase que insuportável. E a gente tem casos de imersão que a gente tem um agravamento. Então, para tratar como a adaptação escolar envolve a ansiedade, para tratar, para qualquer tipo de tratamento de ansiedade, a gente tem que ter uma dose ideal de exposição e uma dose ideal de proteção. Se você erra nas duas, em qualquer uma dessas medidas, ainda que quando o estresse está muito alto, daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer só a proteção e não a exposição, né? Então a gente pode dar um tempo. Sem medo, gente, assim, se você é uma pessoa que você vai colocar na escola para ter um tempinho para você, para ver, vai que a criança adora ir para a escola, né? Acontece, tem umas crianças que adoram ir para a escola. E você vai colocar um tempinho para você, para se adaptar a poucos períodos, né? Assim, se você pode fazer esse processo, então talvez eu esteja falando para pais que possam e para pais que não possam, né? Só que você sentiu que o sofrimento está muito alto e você tem a condição de tirar a criança até 4 anos de idade, você pode tirar. Às vezes a gente escuta muito assim, mas aí fica muito difícil porque ano que vem é obrigatório e daí não vai. Então, às vezes, a gente tentar uma imersão, a gente vai fazer com que esse organismo atinja um pico de ansiedade muito alto, que às vezes é muito difícil porque daí a próxima vez que ela coloca o pé na escola, ela já tem essa resposta condicionada. Então não tenha medo, se você tem essa possibilidade, essa é uma das possibilidades. E as outras crianças, eu sempre, quando tá tenso demais, daí eu trato fazendo dessensibilização. Eu volto a uma adaptação
é que, como a gente está conversando aqui, eu volto num processo adaptativo, tá? O pessoal de psicologia comportamental aí sabe, né? A dessensibilização sucessiva, né? A gente vai chegando nisso até a aproximação sistemática, né? Aproximação sucessiva e dessensibilização sistemática, desculpa. São duas estratégias boas para fazer a readequação dessa criança na escola quando é a idade obrigatória, tá? Então, se você sentiu assim que não foi, que não é para você, tira sem medo, gente, tá? O slide que eu falei que já estava aqui, né, e que eu não, que ele deveria estar em outro lugar é esse, gente, assim, que vocês viram lá no Instagram, né, eu coloquei essa semana aí, vínculo com anterior com o educador. Então, você vai fazendo esse processo anterior e às vezes, sabe quando a gente fala assim, mas aí eu só vou saber quem que é o professor no primeiro dia de aula. E às vezes a gente tem aqueles problemas, né, de escola que muda muito o professor, né, que começou a adaptar com isso sempre é muito difícil, né? Então escolha uma escola assim que trata bem os professores, que não que seja, mas assim uma escola que tem muita troca, né? De professor. Às vezes a gente reclama muito assim de preço de escola, né? Mas assim professor tinha que ser o profissional mais bem pago de toda a sociedade, né? E o professor também tinha que ter alunos com turmas pequenas, desde a educação infantil até o segundo grau. Então, só que a gente vê isso, assim, às vezes o financeiro é muito mais importante e a gente acaba acumulando, então o professor também precisa desse espaço para vincular com essa criança. Então, assim, se você tem uma escola, se você colocou numa escola com menos alunos, isso sempre é muito positivo. Escolas públicas às vezes não tem essa, né? Então, paciência, a gente vai ver como que vai acontecer essa adaptação. Então, se você não ficou sabendo, você não sabe hoje quem que é a tua professora, quem que vai ser a professora do teu filho, e você tem tempo para fazer essa adaptação, uma avó, de repente, que consiga levar, né, que consiga fazer essa adaptação, você pode fazer essa vinculação no primeiro mês, ir lá, tirar foto, de repente fica. Então, é como se você fosse fazendo, assim, um namoro antes para depois casar. Então a criança também vai namorando até que diz tá bom, acho que eu consigo ficar aqui. Esses processos normalmente são mais fáceis para a criança, tá bom? Vocês vão sentir que a criança faz vinculação com uma pessoa-chave, que a gente espera que seja o professor, mas às vezes é a estagiária, às vezes é a pessoa que cuida do portão, às vezes é com a senhora que ajuda na limpeza da escola, às vezes não importa quem seja. Às vezes tem criança que precisa ser dada no colo. Ai, é tão chato, né, gente? Porque às vezes tem criança que ela só precisa ser deixada no colo do professor, né? Deixado no colo dessa pessoa-chave que ela escolheu. E às vezes a gente tem a pressão da escola falando assim, não, tem que ficar no portão, tal. Então, se é uma criança que ela fez um ritual, lembrem que a criança humana ela funciona na previsibilidade e isso é muito forte nos primeiros anos de vida. E muito do que a gente entende como mau comportamento birra é necessidade de previsibilidade. O que que é isso? Você vai lá e aperta o botão do elevador. Daí a criança faz um escândalo, porque ela queria apertar o botão do elevador, e você fala, mas então aperta, e ela fala, não, mas era eu que ia apertar, agora você já apertou. Daí você fala assim, mas aperta aquele ali então, que ninguém apertou, vai ali, não, porque era esse que eu queria. Então, às vezes a criança tem essas certas, você começa a contar a história, daí você conta sempre a mesma história, você troca jacaré por crocodilo, a criança faz um escândalo, por quê? Porque ela funciona nessa previsibilidade, a criança faz rituais, e nos cabe respeitar os rituais da criança. Então, quando ela escolheu essa pessoa-chave, porque essa pessoa-chave é para fazer a adaptação dela. Ela se sente segura nos braços dessa pessoa. Não cabe a escola mudar essa pessoa. Pode ser a coordenadora, pode. E é muito legal. Então, assim, veja que eu tô falando assim, não cabe a escola, gente, assim, mas uma escola respeitosa vai falar isso para vocês. Não tem problema. Se ela prefere ficar. Já aconteceu de eu atender crianças que uma criança estava no quarto ano, e a outra criança estava no pré, né? A menina mais nova estava no pré. E ela só conseguia ficar na escola se ela era entregue para a professora do quarto ano, que era do irmão. E essa escola era uma escola gigante, assim, e tá tudo bem. Quem recebia essa criança era a professora do quarto ano, a professora ficava um pouquinho com ela no colo, levava ela para a turminha, e ela formou, então, perceba os rituaizinhos da criança. A gente sempre vai ter um problema. Lembra que Maria Montessori faz a descrição de uma criança que a mãe estava lendo para ela na sala,
e a criança, a mãe passa mal e vai terminar ali no quarto. Nisso a criança se joga no chão e começa a puxar a roupa da mãe, o que a gente chamaria do quê? De birra. E ela quer que a mãe volte para a sala. A criança tem 1 ano e meio, começou ali na sala, termina ali na sala. Então, muito do que a gente vai entender de mau comportamento é essa necessidade de previsibilidade. Se a gente respeita a previsibilidade, eu tô aqui nesse slide, gente, assim, porque a previsibilidade da criança, respeitar os rituais, se a criança precisa de 3 beijos antes de sair, se a criança, eu já atendi crianças, por exemplo, de 8 anos, ela perguntava para a mãe 3 vezes assim, eu vou vomitar, eu vou vomitar, eu vou vomitar, a criança tinha aversão a vomitar, ou, por exemplo, assim, fala eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, assim, fazer esses processos, se a criança tem, a gente respeita, e às vezes a gente vê movimentos para tentar tirar isso, por exemplo, ai filho, vou responder só uma vez, não, ela construiu esse processo. Então, deixa que ela faça. A forma como ela estruturou isso é a forma como vocês vão respeitar. E isso não é difícil, parece difícil agora para quem vai começar agora, mas vocês vão notar certos comportamentos que a criança imita e faz sempre da mesma forma. Nós somos animais rotineiros. Então, a rotina, a escola, ela segue, né, uma rotina que também conforta a criança. Acontece as coisas sempre na mesma hora. Veja que é diferente daquela rotina, a gente, da programação dos treinamentos de sono, né? Mas essa rotina que a criança vai seguir, a rotina dela, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, assim, se vocês têm uma criança que tem uma ansiedade muito alta ali na chegada da escola, não tem problema de a gente vai validar a emoção dela, falar, tudo bem, tal, mas assim, a gente pode fazer atividades diferentes antes de ir para a escola. E essa dica principalmente para crianças que fizeram adaptação e agora estão não fizeram adaptação não, desculpa, gente, que já entraram na escola, não se adaptaram e agora elas estão tendo que refazer esse processo, né? Então a gente pode fazer assim outras atividades. Hoje a gente vai fazer um piquenique antes do almoço. Uma coisa que eu vou pedir bastante para vocês, assim, é se organizem no tempo para as coisas acontecerem redondo. Então, assim, coloca o relógio de vocês 10 minutos antes nesse processo de adaptação, para vocês fazerem as coisas 10 minutos antes para não correr, porque o estresse de vocês, se a gente chega assim, às vezes tem criança que chega, você vê isso muito com criança mais velha, né? Assim, a criança chega agitada, a criança é agitada, mas assim, você sabe que o almoço é correndo, que tem que. Então, assim, se é correndo, não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? Eu tô falando para pessoas que podem, de repente, se pode, se não pode, tudo bem. Mas se você puder fazer, por exemplo, então você imagina que você vai começar o processo 10h30, tomar banho, colocar o uniforme, almoçar, ir para a escola. Então a gente faz esse processo. Eu lembro que o meu filho, quando ele ia para a escola, acho que quando ele tinha 4 anos, era tão difícil porque ele acordava muito cedo. E daí, bem na hora de ir para a escola, ele dormia e me dava. E daí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ir um pouco antes, eu colocava ele no carro, ele dormia um pouco antes, eu ficava na sombra, ele ficava lá dormindo um pouquinho no carro, porque assim era um jeito dele ter esse soninho bem na hora, assim, da gente respeitar o processo da criança e não forçar. Outra coisa também, perguntar para a escola, vocês forçam a dormir todo mundo no mesmo horário? Porque é cruel, né, quando você vê aquela criança assim e o professor tentando acordar a criança para todo mundo fazer soninho na hora. Outra coisa, pergunta se soninho é obrigatório. Se soninho for obrigatório e eles falarem assim, não é obrigatório, mas a criança só tem que ficar deitadinha. Se a gente não tem paciência de ficar 1 hora deitadinha, por que a gente acha que uma criança cheia de movimento vai fazer? Então, assim, as escolas também precisam se adaptar à criança e a criança se adaptar à escola, mas assim, a escola tem que fazer esse movimento de adaptação, né? Todas as crianças, de certa forma, todas elas, 100% delas, têm algum tipo de necessidade especial, todas elas, né? Todas elas, um precisa de um colo, outra precisa de mais agitação motora, outra precisa. Então a gente precisa adaptar os métodos para que esses métodos sejam flexíveis e quando a criança é pequena, quanto menor ela mais adaptada a escola tem que fazer esse movimento para ser assim uma escola para todo mundo, né? Não um ritmo só. Então tem criança que não vai dormir à tarde, ela não tem que ficar lá 1 hora parada. Ah, não, mas ela só fica parada. Muito cuidado com essas escolas, gente. Assim, a gente tem muito problema de adaptação de criança pegar o horror de não querer ir para a escola de jeito nenhum porque a criança é obrigada a ficar. Isso é um método leve de tortura, tá? Assim, você obrigar uma criança que
tem a riqueza do movimento, todas elas, né? Até outro dia alguém me escreveu assim, que eu perguntei qual era a dificuldade dos pais, né? A pessoa escreveu assim, a minha filha de 1 ano e 6 meses foi diagnosticada com TDAH. Isso não existe, né? Não existe. Todas as crianças, né, de 1 ano e 6 meses teriam um TDAH. Até isso pode estar escondendo outros diagnósticos, né? Mas a criança não tem TDAH, ela tem essa necessidade de movimento natural, né? Assim, muita gente tem dificuldade de fazer a criança dormir justamente por causa disso, né? Você tá lá tentando fazer a criança dormir, ela tá dando giro na cama até que uma hora ela dorme. Então, é isso, sabe, gente? Assim, deixar que ela faça o próprio método, se não dorme, não ser obrigado a dormir. Questionem bastante essa coisa do dormir na escola. E se vocês gostaram muito da escola e a escola falar, não, aqui tem que ficar paradinho, falem, mas eu gostaria que fosse colocado uma escola. Eu peguei uma escola muito tradicional aqui que eles adaptaram um lugarzinho para as crianças que não ficavam. Foi difícil, assim, foi cansativo você ter que explicar, porque daí vem aquele discurso, mas é disciplina, tem isso aqui, mas a gente está falando, não é expor a criança a uma disciplina. Lembre que a criança está exposta a agências controladoras desde a hora que ela acordar, porque nós somos agências controladoras da sociedade. Então a criança está mais sob efeito. As crianças de hoje estão muito sob efeito das regras e dos limites, né? Daí, às vezes a criança faz uma birra, a gente quer fazer o quê? Dá mais regras e limites, né? Deixa a criança ser criança. A outra coisa, assim, ó, para as crianças maiorzinhas eu digo assim, para mais de 5 anos, né? Assim, pode ser que tenha pessoas aí, né? Cronograma para os maiores é a gente fazer um cronograma, assim, do dia deles, para eles saberem o que vai acontecer durante o dia, tá? Então, assim, faz assim para eles terem uma ideia, né, para ter uma visão e menos explicação para os menores, não falar muito, entra naquela coisa, dá menos explicação, né, assim, não precisa ficar tensionando a criança, preparando antes, né, isso vai deixá-la mais ansiosa do que ajudá-la. Eu digo aqui, gente, para vocês fazerem tipo um book, pega uma folha da 4 mesmo, e coloca assim nessa folha, porque a escola ela vai te dar isso, ela vai te dar um questionário, né? Toda escola vai ter um questionário, né? Das coisas ali, se a criança tem alergia, o que blá 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 blá. Mas normalmente o que eu vejo nesses questionários é que não tem informações que são realmente assim, sabe? Qual é o livro preferido da criança? Qual é a história que acalma essa criança? O que essa criança faz quando fica muito nervosa? Ela mama e a gente nunca vai tirar a amamentação só porque eu escutei isso uma vez de uma educadora. Eu não tenho peito para dar, mas tudo bem, o colo para outra criança vai ficar com babá. O colo, ela passa a mão no peito, provavelmente ela vai fazer algum movimento na professora, passar a mão no cabelo da professora, né? Então, e é tão bom, gente, assim, as escolas daqui né, tem essa coisa do toque, né? Eu vejo nas escolas de outros países, assim, que tem muito essa coisa do toque, né? Assim, que a criança tem que se limpar sozinha, né? E aqui não, aqui tem essa coisa da criança poder fazer esse toque, né? Dar o abraço, tocar. Então, faça isso, assim, o que a criança usa cheirinho, em casa ela se acalma com chupeta, quais as atividades que ela gosta de fazer, o que vocês percebem que às vezes é difícil para a criança, como se agrupar, ela normalmente não gosta de fazer atividade. Uma coisa, gente, às vezes tem criança que não gosta de fazer atividade em grupo. Principalmente abaixo dos 4 anos de idade, porque eles ainda não têm esse aspecto social muito assim. A criança tá bem, e às vezes a gente tem esse peso assim, mas tem que socializar, é importante socializar, tá. Mas não até 4 anos de idade, se ela, né, e também depois, assim, sabe? Ela está bem brincando sozinha. Agora, a partir de 4 anos de idade, às vezes a gente tem uma criança que ela não está fazendo isso e os professores querem puxar ela e colocar ela para brincar com outra criança. Às vezes dá certo. Mas o melhor é esse professor, quando está muito difícil dessa criança adaptar, sentar junto com a criança e brincar todo mundo junto. O adulto fazer esse papel. Assim, quando você vai num parquinho e a criança não quer brincar com outra criança, aquela criança, então faça você, vai brinque com outro parquinho. Mas eu tenho que dar autonomia. Gente, as crianças são ricas em autonomia, né? Assim,
É só a gente acompanhá-las, que, meu Deus do céu, né? O problema é que a gente quer autonomia que a gente quer, né? Ajunte o seu giz de cera, pegue os seus brinquedos, né? A gente quer essas autonomias, mas a criança tem a autonomia dela mesma, né? Então, assim, ela vai fazer esse movimento. Então, coloque também, assim, as preferências da criança e, principalmente, quais são as suas expectativas. Isso pode ser meio louco, né? Mas não tem aquela coisa do plano de parto, né? Que você coloca lá na maternidade, você passa, né? Se você vai querer anestesia, se você quer doula, se quem vai acompanhar a criança. Então, assim, talvez a maternidade não consiga acompanhar, fazer tudo isso. Não, nem sei como funciona isso, gente. Assim, não nessa área de gestação, de plano de parto, eu não sei se os hospitais aqui no Brasil respeitam ou não, né? Mas isso em outros países a gente vê que é mais sério, né? Que é mais levado a sério. Mas isso vocês vão colocar assim, vocês vão escrever quais são as suas expectativas em relação à escola, o que vocês realmente esperam, que vocês assim não tão ligados com essa coisa da nota, né? Se vocês pegarem uma escola que ainda está fazendo nota e boletim para criança pequena, fujam, né? Não é para fazer isso. Hoje é um relatório que os professores passam, né? Porque elas estão em desenvolvimento, é muito difícil você dizer ali, essa criança está atrasada, ela deveria saber, né? Ela está em processo, então, às vezes, colocar isso é uma marca muito difícil. Não que às vezes as escolas não vão, os profissionais, os professores, eles são altamente treinados para perceber comportamentos muito diferentes, né? Então, às vezes, assim, normalmente é a escola que pega padrões de autismo leve, que ninguém percebeu, né? Assim, então, se a escola receber isso também, e se tem professores aqui, gente, assim, é muito importante a gente sempre passar uma visão muito positiva da criança, e positiva não daquela coisa assim, nossa, ele é ótimo nisso, nisso e nisso, só tem que melhorar nisso. É colocar de uma forma positiva que até o que você acha diferente é positivo. É meio louco isso, né? Mas assim, você falar de uma criança porque existe um padrão de normalidade, uma curva de Gauss que fala pra gente, pode isso, 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 mas que a gente se estabeleceu isso. Mas quem somos nós para dizer que realmente isso é saudável ou não? Quem somos nós para dizer que uma criança que tem muito movimento não é saudável, né? Mas assim, não é saudável porque ela tem dificuldade, ela vai conseguir, ela vai ter prejuízo escolar porque ela vai ter dificuldade de se concentrar. Mas então é estabelecido esse padrão porque a criança precisaria ficar parada. Então, tomar esse cuidado, sabe, professores, assim, quando a gente vai falar isso, assim, até o que a gente não é o mas, ele é assim, assim, até isso, assim, olha que interessante, ele tem esse padrão de atenção mais difusa, isso é muito importante para ele, porque vai ser muito, essa é uma habilidade ótima, né, para pessoas que vão pilotar avião, por exemplo, né, você vai falar isso, mas aqui na escola isso está atrapalhando um pouquinho, então quem sabe se a gente puder avaliar, mas assim, sempre tomar cuidado que não é. Vocês entenderam, né, gente? Assim, não é mais um problema, é que aquele problema talvez que tá sendo um problema para a escola, né? Objeto de transição. Eu sei que muitas crianças que vocês vão dizer assim, mas o meu filho não tem. A gente pode instalar. E objeto de transição, praticamente não todas as crianças têm. O que acontece é que algumas crianças têm um objeto de transição só, um paninho, um cheirinho, um ursinho, um cobertor, né? Aquele cobertor que a criança fica assim passando a mão para dormir, né? Para se acalmar. E tem crianças que vão ter objetos, eles vão fazer a troca desses objetos, cada dia um, né? Os brinquedos são objetos transicionais. Então, se a criança não tem um objeto transicional, não tem problema nenhum de você instalar. E a criança que já tem um objeto transicional, instalar é assim, um chaveirinho com o teu cheiro na mochila da criança. E falar assim, filho, e um chaveirinho na tua bolsa, ou na mochila do papai, né? Ou faz de todo mundo, assim, né? Ou das crianças que têm vínculo, com as pessoas que a criança tem vínculo, um chaveirinho com o cheiro de cada um. Então, no chaveirinho dele vai ter o perfume do pai e o perfume da mãe. No teu chaveirinho vai ter o cheirinho dele, o perfuminho dele, né?
Você pode fazer ele dormir com o chaveirinho, para daí falar, ai filho, dorme com o chaveirinho para ficar com o teu cheirinho, né? E daí ele vai ficar com o cheirinho. Então, assim, isso dá mais certo para crianças, essas histórias dá mais certo para criança a partir de 2 anos de idade. E a criança abaixo disso também pega o objeto transicional sem muita explicação, né? Assim, sem fazer. Então você pode instalar isso e instalar de tempos em tempos outros que todas as crianças vão ter objeto de transição, tá? E as crianças que já usam o objeto transicional, tem escolas às vezes que se queixa assim, eu uso objeto transicional, deixa a criança, mas ela quer ficar o tempo inteiro, ela não quer brincar com outra criança, ela quer ficar só passando. A gente deixa. Ela tá fazendo um processo de adaptação. Aguarda o cheirinho. Pra quê? Deixa ele ficar com o cheirinho. Sabe que um dia eu falei isso no Instagram, um monte de gente me mandou assim no direct filhos, assim, as crianças numa roda, muito legal. As crianças numa roda, pena que eu não, até achar tudo isso, não ia conseguir colocar aqui. Mas numa roda e o filhinho dela, assim, com o ursinho. Daí, eles numa roda brincando, depois eles fazendo outra atividade no parque e o menino dela com o bichinho. Então, assim, deixa a criança com o bichinho, né? A chupeta, gente, assim, é um pouco difícil porque chupeta é melhor que chupeta não é objeto de transição, né? Ele sozinho ele não é objeto de transição, assim, porque ele envolve a sucção, né? E a sucção gera prazer no palato, então segue um outro esquema aí de reforçamento, né? Que não incide o objeto de transição. Na minha análise, tem profissionais que consideram que é objeto de transição. Então, a chupeta é melhor porque às vezes tem outra criança que acabou de largar a chupeta, né, gente? Então imagine se você é tabagista, né? Se você é fumante e você resolve que você vai parar de fumar e daí tem outra pessoa ali do lado, teu marido tá fumando à noite ali com você. Então assim, a chupeta ela é um vício, né? Ela é um comportamento e não é um vício ruim assim, mas quer dizer, ela é ruim, né? Por todos os danos, não existe benefício nenhum na chupeta. Mas eu não tô crucificando ninguém, tá, gente? Me entendo, assim, não vou ficar enchendo de ponto isso, porque, né, não tô crucificando ninguém, não tô falando, mas assim, a chupeta é melhor que a gente não estabeleça isso nessas adaptações. Tem escolas que aceitam a chupeta até a criança fazer essa adaptação. Então, se a escola aceitar, também tá tudo bem. Então, assim, ó, vai do teu coração. Não existe um certo e errado, uma resposta única. Você pode colocar depois, pode fazer depois, então assim, vai da tua escolha, né, de como você quer fazer isso, de como, mas a chupeta seria melhor que não ficasse com a criança nesse processo. Então, quando eu falo objeto transicional, é objeto transicional, objeto de transição. Não a chupeta, que daí a criança vai ficar e até a chupeta ela tem um grande problema, que a criança que chupa o dedo, por exemplo, ela chupa o dedo e ela vai chupar. Só que quando ela tá pegando, fazendo a massinha, ela não chupa o dedo, a chupeta ela tá ali, né, o tempo inteiro. Então, assim, talvez nos primeiros dias para a criança que usa, quem sabe, né, gente, assim, tirar tudo da criança de uma vez também, assim, o nosso objetivo é ser o menos dolorido possível. A gente tem que tomar cuidado com aqueles discursos de frustração, como a gente já conversou. Então, o objetivo é ser o mais fácil. Você vai pedir honestidade dos professores. Honestidade e professores usem a honestidade com as famílias. A criança chorou depois que saiu, quanto tempo, como ela conseguiu se fazer esse processo, ela brincou com outras crianças. Então, assim, fale para as educadoras, assim, fale, tá sendo difícil para mim, porque vai ser difícil, gente, assim, é muito difícil pra gente, mas tá tudo bem. E peça honestidade, peça para você saber tudo, assim, confie. Se você perceber que é uma escola assim que omite, eu imagino que a grande maioria de vocês deve ter escolhido uma escola por recomendação. Outra pessoa falou para vocês que confiava na escola, né? Vocês conhecem crianças que vão lá. Eu tenho uma escola aqui em Curitiba, que eu não vou falar o nome porque, né, assim, mas poderia falar porque é uma escola muito positiva. E todas as crianças que eu atendo dessa escola, que eu já atendi, por exemplo, elas foram para outra escola, todas as crianças têm uma memória tão boa para fazer adaptação, para lembrar dessa escola, assim, todas elas, eu nunca peguei uma criança dessa escola que
a criança não tenha sempre esse discurso ou de saudade da escola, porque teve que se mudar. É uma escola que ela vai só até o 6º ano, então no 6º ano as crianças precisam ir para outra instituição, né? Mas eles conseguem, assim, então veja isso, assim, as crianças que você conhece, assim, falam bem da escola, gostam, acham legal, é uma escola com carinha de criança, é uma escola com cara de presídio, né, gente, assim, porque tem algumas escolas, assim, que parece que esqueceram que é criança que vai ficar lá dentro, né, e fazem uma estrutura, assim, tão fria, gelada, né, criança gosta de um ambiente de conforto, né? E às vezes esse ambiente não vai ser o mais bonito, assim, né? Aos nossos olhos, né? De avaliadores, né? Mas é isso que a criança precisa, tá? Então, peça muita honestidade, fala para jogar limpo, confie. Se você não confia na pessoa que vai deixar, assim, então você precisa saber de todos esses dados, se a criança está ficando bem ou não, até para você fazer essa avaliação, como que está acontecendo, e até 2 meses vai acontecer um pouco desse processo de sofrimento mesmo, tá? Se vocês podem ficar assim um tempo para acalmar a criança, né? Se foi você, a gente já vai entrar nessa questão de quem leva a criança, tá? Mas assim, você pode ficar um tempo. Eu já fui a favor de ser muito rápido nesse processo, assim. É diferente de uma criança, por exemplo, assim, que ela já está indo 1 mês para a aula e ela agarra na mãe e ela não quer ficar, e daí da mãe fica lá 2 horas e meia, e os professores às vezes sabem, eles falam assim, não, vai embora, que depois que você for embora, ela vai ficar bem, ela vai, então assim, não estou dizendo para você ficar lá esse tempo, assim, porque às vezes, assim, o choro, ele precisa ser validado. É difícil falar sobre isso, gente, assim, porque eu defendo justamente assim que as crianças elas não precisam até 3 anos de idade, principalmente elas não precisam nem as maiores, né? Mas assim, ficar passando por processos traumáticos, frustrantes, né? Mas esse é um processo, a adaptação escolar é como se de repente para muitas crianças, por que fazer a vinculação antes, né? Eu sempre digo que a adaptação escolar é como se eu colocar você na Rússia hoje, sem carteira, sem celular, sem internet, sem falar o idioma, sem existir internet ainda e dizer se vira. E você vai olhar, você vai te dar uma sensação de desamparo muito grande. Então a criança vai passar. Então, assim, entender que a criança está passando por esse processo. Você pode ficar um tempo para acalmar, mas você não precisa ficar ali, assim, sabe? Até às vezes, não, eu só vou embora quando a criança parar de chorar totalmente, porque às vezes isso pode sofrer. Pode fazer com que a criança sofra mais ainda, né? Porque ela vai fazer de tudo para tentar com que. E se for embora rápido, isso às vezes já é mais fácil. Isso também assim, é de cada família. Eu vejo processos que dá certo dos pais deixando rápido e indo, e eu vejo processos que às vezes os pais conseguem acalmar e depois ir embora. Então, assim, a escolha é tua aqui, tá? Como que você vai se sentir bem, como que você conhecendo, você é o maior especialista do teu filho, então como você conhecer, né, assim, isso, eu acho que a gente tirou durante tanto tempo, né, essa força dos pais, esse conhecimento dos pais, os pais sabem muito, quem sou eu para chegar aqui e falar, faça isso, 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 se você vê que aquilo não vai, que não serve para tua criança. Então, existem medidas gerais que facilitam. Então, esse ponto aqui pode ficar um tempo para acalmar. Eu deixo para vocês, gente. Vocês podem. Não estou dizendo que vocês não podem. Também não estou dizendo que é o melhor e nem dizendo que é o pior. Eu estou dizendo que vocês vão aprender a dosar isso e, se precisar, tá legitimado, tá? Um ponto, gente. Talvez você chore. Não há problema de você chorar, mas revise teu comportamento. Por que eu estou falando isso para vocês? A criança precisa entender que nós somos humanos e que nós sofremos. Mas no processo de adaptação escolar, isso às vezes é muito difícil para a criança. Já aconteceu muitas vezes, e eu acho tão bonito, gente, assim, criança que às vezes a mãe estava falando comigo no consultório e a mãe começa a chorar. E daí, essa criança tá ali, ela tá brincando, ai, é tão bonitinho, né? Ela tá brincando, mas ela tá vinculada com essa mãe nesse ambiente. Eu tô conversando com a mãe tá. E ela tá brincando com os brinquedinhos ali. Ela vem, traz um brinquedo pra mãe, às vezes me inclui, às vezes não me inclui.
E daí, às vezes a mãe tá contando alguma coisa que se emociona e a criança também se emociona. É tão bonitinho assim, ela também começa a chorar junto com a mãe, assim, sabe? Ela faz porque as emoções, elas são contaminantes. A gente, por isso que fazer tudo correndo, né? Estamos com pressa, vamos rápido, tal. A gente tá numa emoção pressa que a criança também vai entrar naquela emoção coelho da Alice, né? Assim, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. E isso para adaptação escolar é uma coisa muito ruim. Então, assim, seja forte, sabe? Assim, seja forte, assim, pode chorar, pode soltar lágrima, pode, mas tomar cuidado com comportamentos assim, abraçar muito, sabe? Chorar, assim, eu sei, copiosamente, assim, eu sei que eu tô falando uma coisa muito óbvia, tá, gente? Mas, assim, eu já vi, escolas relatam, então é melhor falar que, assim, não precisa desse processo, assim, fique mais firme. Como vou ensinar vocês a fazerem isso, gente? A chave para controlar todas as emoções, quem controla emoção é oxigênio, né? Quanto mais oxigênio no organismo, mais você vai aumentar a tua circulação sanguínea e mais você vai ficar propenso a entrar numa emoção. Quando você fecha a boca e respira só pelo nariz, você vai dar menos oxigênio do que teu organismo tá pedindo. Então você está fazendo justamente, e nisso o organismo não vai conseguir entrar numa emoção total. Então a chave para controlar todos esses, eu também, gente, assim, nas histórias que eu escuto diariamente, né, assim, são muitas histórias me emocionam também, né, assim, e que, sei lá, às vezes a pessoa vai achar estranho, né, se a psicóloga começar a chorar então, como que a gente faz isso? Como que eu controlo isso? Eu controlo com a respiração. Eu fecho a boca, respiro só pelo nariz, dou menos oxigênio no que o organismo tá. Por isso que vocês veem, às vezes, alguém quando tá tendo uma crise de pânico ou uma fobia, né? A gente vê a pessoa lá com um saco de papel respirando CO2 e não oxigênio, né? Porque o oxigênio vai fazer essa alimentação. Então, respirando só pelo nariz, fecha a boca, não precisa ficar contando até 7, conta até 3, solta contando, aí levanta o diafragma, não sei o que, levanta a barriga, tá? Não, é só isso, fecha a boca e respira pelo nariz. Você vai estar colocando, então é uma ótima forma da gente controlar esse momento aí super tenso, assim, pensamentos positivos, né? É um marco, né? É um grande marco na vida da criança, um marco para vocês também. Vocês nunca vão esquecer desse momento, eu não esqueço desse momento de jeito nenhum. E não esqueço de vários momentos, não esqueço do meu momento também. Eu lembro da minha adaptação tanto no pré como do primeiro ano, né? Então tem esse período das férias da criança, que às vezes a criança dá uma esquecida, 2 meses para criança é muito tempo, né? Então, às vezes, ela precisa disso também, tá? A outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, é melhor o pai ou outro responsável, se possível. Faltou uma vírgula aqui, né? Se possível. Porque eu vou dizer para vocês que desvincular da mãe é mais difícil. Cortar esse laço com a mãe, a mãe e a criança são uma díade, principalmente díade significa que é uma unidade só. Então, separar da mãe com 2, 3, abaixo de 3 anos de idade, isso vai ser muito difícil, não significa que crianças maiores também não seja difícil, né, gente? Assim, lembrem que a criança humana mamaria na mãe até 7 anos de idade, não estou dizendo para ninguém fazer isso, mas assim, os outros animais, né, os outros primatas, quando trocam os dentes, que eles param de mamar, que normalmente é 4 anos, isso nos macacos e chimpanzés. E na criança, o chimpanzé tem a genética 1,6%, parece que não, 1,6% é diferente da nossa, né? Assim, o resto é tudo muito parecido. Então, então, se a criança mamaria até 7 anos de idade, nada mais natural que a criança tenha essa necessidade de aproximação até 7 anos de idade. E quanto menor a criança, mais difícil vai ser para ela, né? Assim, porque a forma como ela observa o mundo. Então, é melhor o pai, gente. Assim, os homens, eles. A relação, a não ser que a criança tenha essa relação justamente com o pai, né? Em algumas famílias acontece. Mas se é você, a mãe, que faz, se outra pessoa puder levar, é mais fácil, porque daí assim, a criança não vai entrar nesse embate tão grande, né? Então, escolha o pai.
Quando se preocupar, gente, vocês estão aí ainda, gente? Quando se preocupar. Passou 2 meses e a criança ainda demonstra sinal de sofrimento. Quando se preocupar. Passou 2 meses e a criança ainda chora, fica chorando depois do processo. A criança não vinculou, ela não gosta da professora, você sente que ela não sabe, não tem aquele elo com a professora e nem com uma outra pessoa. Esse é o motivo de se preocupar. Sofrimento intenso, como pesadelo, a criança. E o que acontece isso da criança um dia antes começar, amanhã tem aula, eu não quero ir para aula. Essa criança precisa de um acompanhamento e às vezes precisa da retirada da escola. Então essa criança que está mostrando sintoma físico além do que é esperado, lembre que a escola até 4 anos de idade é muito mais uma necessidade nossa. E eu não estou julgando ninguém, porque eu coloquei meu filho com 1 ano e 3 meses, porque eu tinha uma babá maravilhosa, assim, que, né, e que tinha muito vínculo com ele, e ela acabou tendo que sair, e ele não vinculava com nenhuma outra babá. E daí tinha muito problema que eu tinha que ir pro consultório e começar a atender naquele horário. E para mim, assim, alguém que não estivesse ali sempre naquele horário, para mim era muito difícil, porque tinha que ser fiel ao horário mesmo, chegar, porque senão eu também deixava a minha lista de espera, chegava, tava todo mundo bravo comigo, né? Então eu também coloquei, pensei, quer saber, eu vou colocar um pouquinho, deixo. Então eu também coloquei muito cedo. Então eu não sou. Então, assim, mas às vezes tem crianças que não vão conseguir se adaptar, gente. E nesses casos a gente precisa de uma outra solução. Alguém que cuide de criança, uma senhora que difícil, né? Difícil a gente dizer, eu deixar a escola, a criança numa casa que tem alguém também, né? Enfim, de uma tia, de alguém. Então, essas soluções não são ruins para criança até 4 anos de idade, porque a criança não tem a necessidade, tá? Não existe uma necessidade pedagógica, ela não necessita socializar dessa forma, porque a interação da criança vai acontecer com no mínimo 3 adultos, né? Então ela vai fazer todo esse desenvolvimento de repertório, de olhar no olho, ela vai fazer principalmente com o adulto esse movimento de estimulação social, tá? E o que fazer procurar um profissional, né? Assim, se vocês sentem, então a criança treme, a criança chora um dia antes, a criança começou a ter muito pesadelo. Uma coisa que vocês vão observar muito na adaptação escolar é que a criança, ela chega, ela sai da escola muito brava. Ela tem crises de birras homéricas, assim, quando ela vai para a escola, justamente porque ela passou um tempo muito grande ali num ambiente de controle, nessa hora dá um estado de exaustão que a criança se perde, e vocês sabem que birra não é falta de educação, nada mais é do que uma criança passando mal, e nos cabe aí ajudá-la nesse processo, às vezes a criança, e uma coisa que vocês vão perceber também, assim, que a criança ela faz tipo uma previsibilidade também na saída. Então você passou no mercado um dia, não estou dizendo que você nunca pode passar no mercado, mas assim, você passou no mercado um dia, no outro dia ela quer passar no mercado também. Então ela fez isso, no outro dia ela vai fazer isso também, né? Então tomar cuidado com o que você vai colocar nesse final do dia, né? Eu lembro de uma amiga minha que falava assim, que ela sempre que ela saía da escola, a mãe dela passava e comprava um quibe para ela, né? Assim, e a gente tava na faculdade e ela sempre contava isso, eu sempre comia um quibe, né? Assim, porque era religioso, assim, né? Porque a criança faz esse ritual e daí a mãe provavelmente deu um dia e daí toda vez, né? Ela devia fazer birras homéricas para comer o quibe de volta, né? Então assim, o que você vai fazer, né? Tomar cuidado com esse ritualzinho, mas assim, eles chegam. Eu lembro o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 12 anos, que ele é bem próximo a mim, e eu lembro assim que quando ele tinha 3 anos, ele chegou assim, e eu fui buscá-lo na escola, e ele chegou assim, ele arrancava as meias, ele jogava para cima, ele nunca foi agressivo com a gente, assim, mas ele jogava para cima, eu lembro das veias saltando assim, vermelho bravo, assim, porque a criança faz esse movimento mesmo. Então, assim, isso não tem queixa às vezes de pais de famílias, né, que
são separados, o pai e a mãe são separados, e quando vai na casa do pai, a criança volta muito diferente, né? Mas isso é quebra de previsibilidade. Às vezes os pais acham que tem algum problema, que está acontecendo alguma coisa lá. Mas a criança é assim, quando você quebra a previsibilidade dela, essa rotina natural, e não a programação, quando você quebra essa rotina natural, a criança ela desestabiliza. Então o ambiente rotineiro é a estrutura mental da criança, tá? Então, é isso, gente, assim, deu problema, eu fico super à disposição, faço bastante consultoria em relação a isso, mas tem profissionais físicos mesmo, assim, né, de locais. Acredito que esse ano nós teremos mais profissionais neurocompatíveis, existe muito esse pedido, né, e a gente vai atualizar, assim, vai disponibilizar para vocês uma lista do Brasil inteiro de profissionais que são neurocompatíveis, desde pediatras, até nutricionista, né, dentistas, né, a gente vai disponibilizar isso. Eu vou fazer um curso de formação de profissionais que pertencem ao movimento neurocompatível, tá? Assim, que tem essa mesma linha de pensamento, isso vai ajudar bastante também, tá? E a criança que já estava adaptada, vocês estão aí ainda, gente? E a criança que já estava adaptada e passa a ter problemas depois. A criança que já estava adaptada e passa a ter problema depois, a gente reinicia a adaptação, tá? Então, uma criança às vezes está 6 meses na escola e começou a ter esse problema. Claro que cada método é melhor que seja acompanhado por um profissional, mas a gente faz aquela dessensibilização, né? 40 minutos, 1 hora e meia. Veja como são as escolas, né? Como faz. Eu sei que tem escolas públicas que se negam a fazer adaptação, e sei de escolas particulares também, só que a escola particular a gente pode dizer, não, obrigada, eu não quero, né? Mas às vezes a pública. Então, nesses casos que a escola não faz dessensibilização, a gente amarra bastante a coisa do objeto transicional, usa as outras coisas que a gente pode usar, o cheirinho, porque a criança vai ter que passar por aquilo mesmo, vai meio na carne viva mesmo, e a tendência é ela, né, nas escolas públicas, isso vai. Tem muita escola pública que faz adaptação. E a outra coisa, gente, perguntas. João, me ajuda aqui, João. João, está aí ainda? Pergunta, gente, deixa eu ver aqui as perguntas. Você tinha falado, peraí, gente, que eu vou me organizar aqui para achar onde estão as perguntas. Onde estão aqui? Qual a tua opinião sobre o homeschooling para crianças de 4 anos? Meu bebê nunca foi à escola. É difícil, né, gente, assim, porque o homeschooling, se ele for, tem toda uma condição legal aí e é um certo problema, né, se você escolher isso, assim, o homeschooling, ele é um certo... Eu penso, caiu tudo aqui, gente, eu penso que não precisa ser desse jeito, né? Assim, não, a gente não precisa chegar a esse extremo, não deixar que a criança deixa que a criança vai, né? Assim, talvez o homeschooling seja uma opção para crianças que realmente não façam adaptação. Esse é um tema assim muito complexo, sabe, gente? Assim, mas eu não vou dizer para vocês que precisa ser homeschooling, não. Eu acredito muito na escola, eu acho que tem ótimas escolas, eu acho que dá para fazer isso também. A Mônica escreveu assim, que a criança dela de 1 ano e 4 meses começou há 3 semanas na SEI, né, nas escolas municipais, né, nos centros escolares, não sei como chama a sigla SEI, né, chora muito quando deixo durante o dia. Quanto tempo para adaptação? Ela chora depois? Ah, ela chora durante o dia. Criança chorando, 1 ano e 4 meses, chorando durante o dia. Olha, Mônica, ela é muito pequenininha ainda. Ela é muito pequenininha para... quanto tempo? 3 semanas já, chora muito depois. Quanto tempo para adaptação? Seria um absurdo eu falar para você que a adaptação vai acontecer nesse caso, assim. Eu pensaria assim em estratégias de refazer a dessensibilização sistemática e fazer um profissional vai precisar apoiar isso, porque o profissional precisa falar para a escola que vai ser assim, e isso vai provavelmente se estruturar. A Laura escreveu assim, outra coisa que já ouvi, você tem que confiar na escola, como se que minha filha se sinta segura. Ah, você tirou lá.
Você tem que confiar na escola, como se a minha filha se sinta segura com pessoas estranhas e de sair de cena não fosse não confiar na escola. Pois é, né, gente, assim, eu sempre falo isso, a gente coloca expectativas irreais para a infância e a gente coloca expectativas muito irreais para os adultos também, assim, né? Eu sempre penso, se a gente falasse mais, assim, que casamento é difícil, por exemplo, que muita coisa acontece, muitas pessoas iam deixar de sofrer também, né? Porque a gente mostra tanto o ideal de que deveria ser isso, aquilo, ou, por exemplo, que a criança não vai sofrer, que a escola tem que ser. Então a gente tem que falar a realidade mesmo, assim, né? As expectativas que a gente faz para os pais é realmente. Priscila, mas enfim, deixar chorando ou não? Deixar chorando, aí volta a questão, depende, né? Assim, eu prefiro um processo mais rápido, quando a criança já conhece as educadoras, quando para esse pai sair. Mas existem crianças que os pais conseguem acalmar, então depende, se os pais conseguem acalmar, por que a gente vai fazer isso, né? A Renata perguntou assim: a situação da criança chorar por ter que ficar na escola é a mesma de chorar quando a mãe sai para ir trabalhar e fica com a babá? Um ano. Não, não. E quando percebe que a mãe vai sair. Não, não, gente, isso é normal, tá? Não é a mesma sensação, é diferente, porque a babá, se ela tá tanto tempo assim que a babá já é uma figura de referência. Figura de referência é um substituto seu. Então, uma substituta sua, né? Uma figura substituta. E nesse caso, não, tá? Nesse caso é mais tranquilo. As crianças vão chorar quando a mãe sai trabalhar, é super normal mesmo. Quando você deixa com a avó, quando você precisa sair, quando fica com o pai, as crianças vão chorar mesmo. Esse processo é um pouquinho complicado, mas já faz a referenciação, já para. Não sei se ela ficar chorando a tarde inteira, né? Mas assim, nessa hora não. Finalmente, é obrigatório mandar a criança para a escola com 4 anos ou 5 anos? Sim, é obrigatório, Fernanda. Com 4 anos de idade completos até 31 de março, a criança precisa frequentar a escola, tá? Então, se a criança não fez 4, ela pode ficar 1 ano. 5 anos nem se fala, 5 anos a criança já deveria estar na escola, tá? Mais perguntas? Embaixo. Embaixo. Deixa eu ler. Fazer homeschooling é prejudicial ao desenvolvimento da criança? Não diria prejudicial, Fernanda, assim. É que é muito difícil no nosso país, como não tem um conjunto de regras, a gente espera isso, né? Que exista um conjunto de condições para os pais que fazem isso. Porque como que a gente vai ter a garantia? O que a gente sabe é que crianças que fazem homeschooling, elas têm, às vezes, um desenvolvimento até, elas conseguem, por exemplo, assim, o que as crianças na escola tradicional fazem em 20 horas, às vezes essas crianças conseguem fazer em 4 horas, né? É um outro tipo, mas é muito complicado esse tema, assim. Eu penso que acho que os pais só deveriam fazer assim, a gente precisa esperar essa resolução. Sem essa resolução, fica muito nebuloso essa coisa, né? Então, realmente, hoje, estar com o filho fora da escola, com 4 anos de idade, você pode até perder a guarda, né? Assim, porque no nosso país isso então a gente tem que levar isso a sério. Não adianta a gente ir contra uma coisa que ainda precisa ser falado, ainda precisa ser refletido, ainda precisa ter regras que sejam comuns de como essas crianças vão ser avaliadas. Então, hoje não adianta a gente falar disso porque é obrigatório. A criança de 4 anos tem que estar obrigatório e isso envolve um risco para você. Fazer o homeschooling pode envolver um risco muito sério. E de juiz pode vir tudo, né, gente? Assim, pode vir, tem juiz que dizem, não, alguns, né, pode acontecer, né? Tem alguns estados que o juiz, né, percebeu que a família realmente fazia, como teve juízes que não, né? Então depende aí, tá? Indica colocar uma criança de 1 e 9 meses para poder socializar mais, ajudar no desenvolvimento da fala, tem pouco contato com a criança? Não. Não, se é por causa disso, não. Uma criança de 1 ano e 9 meses, se é para ela vai desenvolver esse
conversando com adultos mesmo, tendo contato com adulto. Quando me perguntam isso, né, assim, Camila, eu sempre penso assim, né, que isso é uma coisa que falam bastante para nós pais, né, assim, coloca que vai desenvolver a fala. Mas se você fica pensando assim, ó, vai desenvolver a fala com uma outra criança que ainda está em processo de fala, né, assim, ela vai se comunicar e a forma como eles se comunicam é cabelo, né, puxa cabelo, arranca cabelo, beliscão. Então, se é esse o teu objetivo, não. Isso não é verdade, tá? Isso é muito discutido. Eu sei que muitos profissionais falam isso, que colocando tal, mas a gente não tem nenhuma pesquisa que sugira realmente, assim, uma pesquisa que completa que nos diga que sim, que uma criança que frequenta a escola antes vai falar. E a gente se questiona assim também, falar antes, né, se ela vai falar no processo dela. Então, quem tem que avaliar se a criança está indo bem ou não é o fonoaudiólogo, né? Se a gente tem essa dúvida, que o profissional para fazer isso é o fonoaudiólogo, para dizer que, né? 1 ano e 7 meses, quando entrar na creche pública, já começa a integrar sem objeto de transição. Deve inserir o objeto para se sentir segura? Eu diria que sim, né? Assim, não inserir, mas assim, a gente pode fazer esse objeto de apegozinho, sabe? Assim, é totalmente positivo, dá para fazer sim. Eu gosto, não tem problema. Minha filha chora muito para entrar, mas sai dizendo que foi muito legal. A Aline, né, escreveu a Aline Correia. Ela teve uma situação traumática em outra escola. Devo insistir na nova escola? Ai, Aline, mas sai dizendo que foi muito legal. Eu não entendi, ó. Minha filha chora muito para entrar, mas sai dizendo que foi muito legal. Então ela tá bem, né? Ela teve uma situação traumática em outra escola. Devo insistir na nova escola? Eu acho que sim, dá pra se ela tá bem, eu não sei a idade, mas aparentemente ela tá bem, porque ela fica bem depois, né? Então a separação para criança às vezes é muito tensa. Vou estagiar no jardim do meu filho, 2 anos e 8 meses vai estudar, não na sala dele. Como posso explicar o fato de eu, diferente de outros pais, ficar lá, mas não com ele? Vai ser muito difícil, mas ele vai ter uma realidade diferente das outras crianças. Isso você vai se adaptar, mas você vai ver ele bastante ele tentando ir para tua sala, ele vai, depende da tua criança, tá? Assim, mas a criança aí entra, não precisa explicar demais, deixa ele vivenciar, deixa a coisa acontecer para depois você ver o que você vai fazer, se você vai precisar explicar, se a professora vai ter que explicar, se ele vai ter que. Mas a criança, quando ela é inserida num ambiente rotineiro, como a escola é, né? A escola ela trabalha muito do comportamento do bando, né? Assim, pessoas que fazem tudo, e isso é muito importante, é muito positivo. Então ele vai fazer isso também. Então confia nesse processo e daí você vê o que acontece depois. Não adianta ficar tentando. Quando a gente tenta a criança preparar antes a criança, isso ficar muito tenso nessa coisa, né? 1 ano e 7 meses. Quando entrar creche pública já começa integral. Não, eu acho que eu já li essa, né? Já começa a integrar o seu objeto de transição. Deve ser. Sim, que ok. Deixa eu ver mais aqui agora, rapidinho. Minha filha de 3 anos nunca foi para a escola. Quando foi? Minha filha de 3 anos nunca foi para a escola. E quando falei que ia levá-la, chora dizendo que não quer ir. Foi chorando até a escola no primeiro dia e não quis ficar. Karina, daí você não deixou? Tudo bem, deixa pro ano que vem, né, Karina? Assim, se você não deixou, tá tudo bem, tá? João, deixa eu ver aqui. Como professora, falo para o responsável despedir para a criança? Fala assim, não tem problema, mas eu acho que a gente bota tanto essa coisa do despedir, né? Como se o despedir fosse fazer com que a criança estivesse mais preparada porque ela sabe que a mãe e o pai foi. Na verdade, a criança ela faz esse processo percebendo que o adulto não está mais ali. Então, assim, não precisa investir tanto nessa coisa desse ritual do tchau, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que a filha dela ela estava se adaptando bem, assim, ela leu essas coisas na internet, assim, que tem que dar tchau, tem que se despedir, e ela começou a fazer esse processo. A menina estava indo bem. Desde que ela começou a fazer esse processo, ela começou a ter problema. Então, o que dá certo para você? Tem criança que dá o tchauzinho, vai, então veja o que dá certo para você. Não precisa insistir, tá? É a Ju que perguntou, né?
Não saberia como tirar a chupeta. Minha filha em situações de ansiedade e medo. A escola consegue, tá? Assim, a escola tem outros recursos. Uma boa escola vai ter outros recursos, assim como uma babá, uma outra pessoa que fica com a criança. Isso é como o peito, tá? Então a criança, quando tem outra pessoa, só se acalma do peito, né? E isso a criança vai fazer também, tá? Deixa eu ver mais pra cima aqui. Deixa só um minutinho mesmo. Aqui. Você tá me dizendo que acabou pra eu terminar logo? Tem um monte aqui. Minha filha entra ano que vem aos 13. Como saber se a escola é ideal? Você vai sentir. Sinta isso, assim, se a escola é amorosa, é a escola ideal. E que maravilhoso, com fé em Deus, teremos muitos profissionais neurocompatíveis, é o que eu espero também. Vamos ter muitos, vamos ser maioria. Isso vai fazer adaptação, o pai não é neurocompatível. A fazer adaptação, o pai não é neurocompatível, mesmo assim, vale, né? Espero que ele seja humano, né? Assim, que ele tenha, não precisa ser como a gente, né? Assim, mas lembrem, gente, que para existir a gente, precisa existir pessoas que não são como a gente, né? Do Miguel aqui, ó. O Miguel. Miguel Brabo Gay. Meu filho, João, pode ler agora, deixa que eu faço aqui. Meu filho de 1 ano e 6 meses terá férias em janeiro, ou a creche oferece colônia de férias. O que é melhor para a criança? Meu filho de 1 ano. Com certeza, as férias. Quanto a criança dessa idade, se não precisar ir para a escola, não vai para a escola, tá, gente? A necessidade de uma criança de 1 ano e 6 meses, a necessidade é nossa, não da criança. Então, quanto mais tempo ela ficar, quanto menos tempo ela ficar institucionalizada, melhor. Para mim, a solução seria a escola permitir presença do cuidador principal da criança na sala, até que estivesse segura com a nova situação, mas a maioria das escolas não permite. Eu também acho, você sabe que quando tem criança assim que é muito difícil a adaptação, às vezes essa é a nossa única chance, e a gente faz isso daí, tá? Ai, gente, tô tentando achar aqui algumas. Vou ler a última aqui. Que legal, gente, vocês foram conversando mesmo. Oi, boa noite. Meu filho, quase 4 anos, demorou 2 meses para adaptar. Agora, depois de alguns meses adaptando, está com dificuldade. Resiste e não quer ficar na escola. Escola Waldorf, 12 na salinha. Gente, assim, não precisa ficar com essa coisa assim, às vezes a escola Waldorf, né? É muito legal a escola Waldorf, mas ela não vai ser boa para todas as crianças, assim. Se você sentiu, assim, se o teu coração... às vezes, assim, o método casa com a gente, assim, né? O método é aquele método, mas não casa com a criança, então não se prenda nisso. Se você está com vontade de mudar, pode mudar sim. Mas eu acho que é isso, né, gente? Assim, vocês estão aí ainda? Você poderia informar qual metodologia poderia ser aplicada para a criança que teve trauma na escola? A criança que teve trauma mesmo, né, gente? Assim, uma resposta altamente aversiva, aquela criança, ela precisa ser acompanhada pelo psicólogo, de preferência um psicólogo comportamental. Eu vou dizer psicólogo comportamental, eu gosto de todas as linhas, tá? Assim, todo mundo tem o seu lado bom, mas é porque eu sou psicóloga comportamental e a gente que trabalha com dessensibilização gradativa, normalmente psicólogo comportamental normalmente não, né? Hoje é considerada análise do comportamento, é considerada padrão ouro aí para tratamento de quadro de ansiedade. Então, normalmente, se for, a gente precisa fazer isso porque ele precisa sentir, envolve lá proteção e exposição, né? Então, a gente não trata fobia sem exposição. Deixa eu ver aqui, né? Amor, você tirou aqui. Não, acabou. Acabou mesmo aqui. Mas deixa eu ver. Gente, acho que é isso, hein? Se fosse Instagram, estaria cheio aqui, né? Mas aqui mas é isso, gente.
Muito obrigada pelo pessoal que ficou aí, né? Vamos que vamos. E a gente bom, né? Que dê tudo certo. E vocês vão sentir, assim, que é totalmente possível, que vocês são capazes e que, assim, a gente vai salvar o vídeo, tá? Vou dar uma olhada como ele ficou aqui, porque no começo eu tava meio perdida ali, né, com o monte aqui, tem 3 telas abertas aqui, eu não tô conseguindo dar conta de todas. Eu nunca tinha feito transmissão ao vivo assim, aqui, por aqui. Mas eu fico à disposição aí, gente. Bom final de ano para vocês, Neurocompatíveis de São Paulo. Espero vocês dia 4, né, no Teatro da FECAP. E é isso, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Adoro falar com vocês e vamos que vamos. Boa noite. Desliga, amor.